Bom dia, bom dia, bom dia. Como vai você? Eu estou feliz porque estou pertinho de você, aqui dentro do meu coração. Nessa semana, de 18 a 22 de maio, vocês terão comigo aulas de português, matemática e ciências humanas, focando os conteúdos de geografia. Em português, o gênero textual dessa semana será crônica. O título do texto, O Fim do Mundo. Lembre-se de ler várias vezes para entender bem o que a autora escreveu no texto. Afinal de contas, esse gênero textual é diferente dos demais. Aliás, já havia ensinado para vocês que cada texto, cada gênero textual tem uma estrutura e um formatos diferentes. Então, vocês precisam prestar bastante atenção em cada texto que a gente coloca nas aulas. E o desafio continua. Será que esse assunto do texto de hoje tem alguma relação com a pandemia? Bom, em matemática, coloquei conceitos básicos de média aritmética. Lembrem-se quando eu falava na sala do alicerce, de construir o alicerce para que a construção fique sólida, fique firme? Então, no conhecimento, o alicerce são os conceitos. Então, os conceitos que eu coloquei em matemática é para vocês firmarem as bases para entenderem direitinho o que é média. E depois, nas próximas aulas, eu colocarei atividades para vocês responderem sobre isso. Em ciências humanas, o tema ainda é a situação global do novo coronavírus, porém agora com conteúdo de geografia. Bons estudos e ótima semana a todos, e em particular a cada um. Bom, não poderia deixar de fazer a leitura para vocês, vamos lá? Texto O Fim do Mundo, Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles escreveu esse texto. Antes de começar a leitura, eu vou colocar uma dica aqui, ó. Existem muitas teorias sobre o início e o fim do mundo. O fim do mundo significa o fim da vida na Terra. Cecília Meirelles, grande escritora brasileira, escreveu essa crônica em que relata, na voz de uma personagem criança, a passagem de um cometa que para muitos adultos representaria o fim do mundo. Então agora sim eu vou começar a ler o texto, a crônica, né? O fim do mundo. Antes que eu ouvi falar do fim do mundo, o mundo, para mim, não tinha nenhum sentido ainda, de modo que não me interessava nem o seu começo, nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente, de muitas mulheres nervosas que choravam meio desgrenhadas e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas, uma noite, levantaram-me da cama enrolada num lençol e estremunhada, levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, pareceu-me, de repente, maravilhoso. Era um pavão branco pousado no ar por cima dos telhados? Era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro da sua festa? Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a lua, sol, estrelas. Por que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não me causava medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu. Aqueles que choravam enxugaram os olhos. O mundo não se acabou. Talvez eu tenha ficado um pouco triste, mas que importância tem a tristeza das crianças? Passou-se muito tempo. Aprendi muitas coisas, entre as quais o suposto sentido do mundo. Não duvido de que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos, inúmeros, pois em redor de mim as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem cada coisa que bem se vê haver um sentido do mundo peculiar de cada um. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo, ninguém fala em cometa, e é pena, porque eu gostaria de tornar a ver um cometa,
para verificar se a lembrança que conservo dessa imagem do céu é verdadeira ou inventada pelo sono dos meus olhos naquela noite já muito antiga. O mundo vai acabar e certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido. Se valeu a pena que uns trabalhassem tanto e outros tão pouco. Porque fomos tão sinceros ou tão hipócritas, tão falsos e tão leais? Porque pensamos tanto em nós mesmos ou só nos outros? Porque fizemos voto de pobreza ou assaltamos aos cofres públicos além dos particulares? Porque mentimos tanto com palavras tão judiciosas? Tudo isso saberemos, e muito mais do que cabe enumerar numa crônica. Se o fim do mundo for mesmo em fevereiro, convém pensarmos desde já se utilizamos este dom de viver de maneira mais digna. Em muitos pontos da terra, há pessoas, nesse momento, pedindo a Deus, dono de todos os mundos, que trate com benignidade as criaturas que se preparam para encerrar sua vida, sua carreira mortal. Há mesmo alguns místicos, segundo leio, que na Índia lançam flores ao fogo num rito de adoração. Enquanto isso, os planetas competem na ordem do universo. Enquanto isso, os planetas assumem os lugares que lhe competem na ordem do universo. Neste universo de enigmas a que estamos ligados e no qual por vezes nos arrogamos posições que não temos. Insignificantes que somos, na tremenda grandiosidade total. Ainda há uns dias a reflexão e o arrependimento. Por que não os utilizaremos? Se o fim do mundo não for em fevereiro, todos teremos um fim, em qualquer mês. Viram só? Esse texto é muito cheio de curiosidades, cheio de dicas para a gente pensar, né? Até um pouco filosófico. Então, leiam várias vezes, entendam e façam as atividades com muito capricho. Um beijão no coração de todos